Nós somos as acadêmicas de enfermagem do 5º período da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, Amanda Késia, Carolina Silva, Marisa Alves, Patrícia Regina e Wilana de Paula. Iremos dissertar sobre o tema Mobilização no leito e transporte do paciente, tema que é abordado na disciplina Doenças Crônicas Não Transmissíveis pela docente Flávia Hermínia Oliveira Miranda Leite. Este trabalho tem por objetivo descrever técnicas de movimentação e transporte de pacientes, mantendo sua segurança, integridade física e bem-estar em um ambiente favorável, a fim também de traçar orientações aos profissionais da saúde que realizam este procedimento de forma errada, o que gera a grande incidência de lombalgia e outros problemas de coluna, visando a utilização de equipamentos e auxílios mecânicos para desempenhar seu trabalho em um ambiente ergonômico. A movimentação no leito é um procedimento realizado em pessoas com dificuldades, sejam elas hospitalizadas ou em domicílio. A movimentação no leito é necessário quando vamos realizar mudança de decúbito, por exemplo, para evitar lesões por pressão ou sencilhamento da pele ou maceração. E o transporte, ele é dividido em duas partes, sendo o transporte intra-hospitalar, que é dentro do próprio hospital, quando vamos passar, por exemplo, o paciente de cadeira para ir tomar um banho, ou o paciente de cadeira quando vai para algum exame, como tomografia, um raio-x, e o interhospitalar, que é quando o paciente é transportado de um hospital para outro, ou da UPA para um hospital, por exemplo. Deve ser sempre ações planejadas e executadas com segurança, visando minimizar risco para não agravar a situação hemodinâmica e do estado clínico desse paciente. Para isso é necessário sempre uma equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeiro, sempre que necessário. Estando todos adequadamente treinados para avaliar as condições clínicas desse paciente, se ele tem mobilidade espontânea, se ele consegue ir de maca ou se é de cadeira, se ele é totalmente acamado, se há dispositivos invasivos, por exemplo, sondas, acessos, se está tendo infusão de drogas em bombas de infusão, qualquer tipo de medicamento, noradrenalina, soroterapia, qualquer, tendo em vista previamente a doença de base desse paciente, as condições dele, o material que deve ser levado, se precisa levar maleta de transporte, se precisa de levar equipamentos para monitorização e se tem tudo isso disponível. Então, sempre nós precisamos de nos atentar, tanto quanto o paciente, quanto o que nós devemos levar, se está disponível no setor, se não tiver, a gente tem que conseguir previamente, para não ocorrer nenhum problema durante o transporte desse paciente. Pode sim ocorrer algum tipo de complicação, por isso nós devemos sempre estar atentos para não ter alteração no quadro do paciente, como ele ter uma alteração na pressão durante o trajeto ou durante a movimentação, ele ter uma parada cardíaca, arritmia, vômitos, convulsões, dores. Por isso nós sempre devemos manusear o paciente com cuidado, deixando ele sempre informado: olha, senhor, nós vamos te virar para o lado esquerdo, para o lado direito, tentando o máximo ali preservar esse paciente. E não só com o quadro clínico do paciente, com o físico do paciente, mas também com os materiais. Por exemplo, se for um paciente entubado, nós temos que ter atenção ali para não ter uma extubação durante o movimento, se tem bombas de infusão, para que essas bombas não parem no meio do caminho, não percam acesso, sondas de nasoentérica ou sondas de demora, não tem acidentes no percurso com cadeiras de rodas,
Por isso a gente tem que olhar a cadeira antes para ver se a rodinha não está quebrada, se o assento não está rasgado, o encosto da cadeira está adequado. Com a maca, a mesma coisa. Se ela tem elevação, para aquele paciente não ficar a 0 graus, se as rodinhas são adequadas. Para a gente sempre ter ali não correr riscos com esse paciente. Dando continuidade, devemos examinar o local e remover os obstáculos, tirar tudo que impeça da gente poder fazer os procedimentos no cliente. No caso, observar se tem alguma coisa no chão que você possa tropeçar, está escorregadio, essas coisas a gente tem que ficar bem atento, porque, né, senão pode causar um acidente de trabalho. Ter segurança com o posicionamento do suporte de soro, devemos colocar ele do lado, no caso, porque se ficar à frente, como que nós vamos manipular o cliente, né? E se caso não der conta, gente, não se omita, peça ajuda. Não dá para manipular um cliente sozinho. Nós temos que pedir ajuda sim. Por isso que nós falamos, nós trabalhamos em equipe, tá? Não se hesite, pode pedir ajuda. Adaptar a altura da cama para o trabalhador e ao tipo dos procedimentos que será realizado. Você vai posicionar a cama de acordo com o que você vai fazer com o cliente. Se você for subir, você vai fazer a posição de Trendelenburg, abaixar a cabeceira para ficar mais fácil, porque senão fica muito pesado. Se você vai posicionar ele sentado, você levanta primeiro as pernas para poder depois levantar a cadeira, senão... Se você levantar a cabeceira, desculpa, a cadeira não, a cabeceira. Se você levantar a cabeceira primeiro e depois as pernas, ele pode descer, então vai ficar peso de novo para você. Todas essas observações nós temos que fazer. Também as grades têm que ficar levantadas, tem que ter segurança do cliente. E colocar as barras de apoios e nos banheiros. E quanto à movimentação do cliente no leito, nós sabemos que temos que estimular esse paciente, né, a fazer a movimentação. Claro que de acordo com o que ele consiga. Se ele estiver conseguindo movimentação espontânea, ótimo, muito bom. Mas caso ele não consiga, nós temos que auxiliar. E nós sabemos que um cliente que não se movimenta no leito, ele pode ter sequelas, né? Ele pode ficar com atrofias, ele pode ter uma trombose, tudo pode piorar o quadro clínico desse cliente. E nós temos várias posições para poder manipular esse cliente no leito, para poder colocar uma comadre, por exemplo, nós temos todo um processo. Pode segurar, o cliente segurar numa hastezinha, quando se tem, né, nas instituições, para poder ele segurar e levantar para a gente colocar a comadre, posicionar. Caso não tenha, ele mesmo dá conta de levantar o quadril, encaixamos a comadre e perfeito. Pode fazer desprezar a diurese, as fezes, o que for necessário, porque tem muitos pacientes que têm, no caso, uma restrição quanto a se levantar do leito. Portanto, todas as suas necessidades serão realizadas ali, né? É complicado, mas nós temos a nossa parte de conversar, de dar todo o apoio, porque realmente é muito constrangedor, mas nós estamos ali preparados e vamos nos preparar sempre para poder dar o melhor atendimento para aquele cliente. Nós temos também as movimentações que a gente faz no decorrer do plantão para evitar as lesões, né? Nós temos o paciente, hoje, no caso, nós estamos nessa pandemia, realmente muito triste. Nossa, e nós que estamos na linha de frente sabemos o quanto tem sido difícil, mas tem a posição que a gente está, que é a posição melhor para o cliente, para poder ele expandir o pulmão, que é ficar de prona. Então tem toda uma técnica para a gente colocar esse cliente de prona, tem toda uma técnica para voltar ele, supinar ele novamente na posição dorsal. Então, assim, tudo isso é em equipe, não tem como se fazer sozinho. É o que eu já disse, nós temos que ter uma equipe preparada que vai ter um passo a passo. A posição do cliente, se você for pronar, nós vamos nos posicionar lateral do leito, preparar o cliente, podemos fazer um envelopamento com lençol ou não, fica a critério. E vamos
vai ter um processo de contagem para poder manipular esse cliente, porque nós não podemos simplesmente pegar, puxar e virar, né? Tem todo o processo, então tem todo um processo. E isso é técnica e prática. Nós vamos fazer isso assim, muito, muito mesmo. E eu vou falar para vocês, eu como já sou da área e tô vivendo isso assim de frente, é o plantão inteiro. Prona, supina, prona, supina. E é isso. Mas estamos lá e vamos fazer tudo pro melhor do nosso cliente. Outro, então, tudo tem um procedimento adequado. E o nosso trabalho é esse. Nós temos aqui uma forma bem resumida, mas que esclarece bem pra gente como manipular um cliente no leito e o transporte do mesmo.